E é assim, nesse lugar maravilhoso que é o Porto Fino Resort da Universal, que nós encerramos a terceira parte do nosso vlog aqui nos Estados Unidos, da viagem que a gente começou vindo para Disney, fizemos um cruzeiro no Caribe com a MSC e terminamos agora hospedados num resort 5 estrelas da Universal e fazendo 2 dias de parque, o Universal Studio e o Island of Adventures. Olha como meu inglês já tá bom aí, 15 dias a gente tá que tá, né, Marciano? Eu não vou arriscar. Então, gente, vamos falar um pouquinho do que a gente viveu aqui e falar da experiência que a gente teve e por que a gente se hospedou num hotel 5 estrelas. Muita gente não sabe, mas quando se hospeda num hotel 5 estrelas, igual a gente fez, a gente ficou só uma noite aqui. Existem 3 hotéis, se eu não me engano, pode ser que tenha até mais, a gente tem que dar uma pesquisadinha se tem outros que elegem, né? Mas é o Porto Fino, Hard Rock, e tem um que é uma pegada polinésia, que ficam aqui em torno do espaço da Universal, que eles são os 5 estrelas que eles te dão um Fast Pass ilimitado. Hoje esse Fast Pass, para ti ir no parque furar as filas, ele custa acho que é $180 por dia por pessoa. E quando a gente pega uma diária, ela vale para o dia de entrada e o dia de saída. Então o que aconteceu? A gente desembarcou do navio ontem, chegou aqui 11 horas da manhã, 10 e pouco, né? Pegou a nossa chave do quarto e foi pro parque. E lá começou a fura fila até de noite, né, Marciano? O que tu achou? Tu que não sabia desse esquema aí e caiu de paraquedas, Marciano, conta aí a tua experiência. Olha, não viria para Universal se não fosse para ficar no resort novamente. O fura-fila, né, o cartãozinho mágico, né, fez a gente fazer o nosso dia render muito mais do que a gente podia imaginar. E o mais legal é que, assim, o aproveitamento do dia, né? A gente fez aí as montanhas-russas mais famosas da Universal, atrativos que, querendo ou não, a fila é normal, porque a procura é grande, mas a gente, com um cartãozinho mágico, literalmente acessou. E a experiência de ficar no resort realmente foi surpreendente, né? Esse sistema ligado de sair do hotel, já estar dentro do parque, não precisar se preocupar. A única atração da Universal que não é possível furar a fila, né? É a Montanha do Hagrid, que nós fomos hoje, porque nós também temos acesso ao parque 1 hora antes de todo o público que está chegando para os parques. Então, eu falei para ele, assim, não consigo voltar agora para a Universal se não for ficar no resort, porque essa experiência de benefícios, né? Porque eu sempre falo para as pessoas assim, qual é o benefício que me gera, né? E o benefício de poder furar a fila com cartão mágico foi surpreendente. E colocando na ponta do lápis, a gente não dá para falar de dinheiro, porque hotel hoje é aquela coisa que oscila de acordo com o câmbio, porque nós estamos nos Estados Unidos, é a tarifa e também demanda, né? E a gente deixou para comprar o nosso bem em cima, então não vamos nem falar de preço aqui. Mas eu tenho certeza, se tu botar na ponta do lápis, igual a gente que saiu de um cruzeiro, a gente pegou um Uber, um transfer para chegar aqui e tá sem carro, a gente tem transporte para o parque. Não, e aí aquela conta que a gente fez, né? Porque você tem que colocar assim, quanto que eu vou gastar de estacionamento, quanto que eu vou gastar de aluguel de carro. No final, se tu colocar ou fura fila, né, Marciano? Então o Fast Pass, né? Mas se colocar na conta, você tem que fazer assim, tipo, no final, volta a dizer, ficar no resort. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E indico 100%. Eu não voltaria para cá para fazer Universal se não fosse com o resort, de todos os benefícios. Além de que o serviço é fantástico, a recepção, a forma que te atende, o quarto do hotel é muito bom, né? Bem confortável. Não vamos falar só do resort, mas falar da estrutura que o resort oferece. Nós não usamos a estrutura. Não usamos Ontem nada. chegamos, tem 3 piscinas à nossa disposição, mas chegamos cansados, queríamos só dar uma descansada, tomar um banho e voltar para o City Walk, né? Para poder curtir a noite lá também na região. Então, para quem não conhece City Walk, a Disney Springs tem aquela área, né? Quando termina o parque, todo mundo acaba indo para o Disney Springs, tem os restaurantes, tem mais a loja da Disney, tem algumas coisas para fazer, que é aquela área aberta. E a Universal tem o City Walk, que é alguma coisa similar, que para os hóspedes da Universal, para quem quer vir, não é só para hóspede, enfim, que é bem legal, dá para jantar, dá para beber um drink, dá para... Ele fica aberto até meia-noite. Dá para então comprar a lembrancinha, porque tem uma loja gigante oficial dos parques no City Walk. Né? E o que aconteceu, né? Como a gente estava aqui anexo, a gente vem com um barquinho para... É um transfer aquático, na verdade. Não é um 5 barquinho, minutos. É um transfer aquático, né? A gente vem de transfer, 5 minutinhos, então a gente veio, tomou banho, deu uma descansada e voltou lá para jantar. Eu tinha comprado uma camisa dentro do parque, a camisa não ficou do tamanho que eu queria. Fui lá, cheguei na loja oficial ali, mostrei o meu recibo,
trocaram na hora, não teve fuzuê, porque era dentro do parque, fora do Não tem parque. problema nenhum, né? Tudo funcionou. Foi uma experiência também de cliente muito boa que aconteceu ali. E a gente gostou muito, porque depois também mais 5 minutinhos voltamos para cá, depois da janta, estava tudo resolvido. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade. Claro que Não, a gente vamos só fazer um entende, adendo, né? que na verdade não é só o transfer aquático, né? As pessoas podem fazer o trajeto caminhando do hotel, do resort 15 para os minutos. parques, né? E é muito bonito, a gente fez também o trecho caminhando. Então a gente fala transfer Tem aquático do ônibus. barquinho, mas na verdade é um transfer aquático que tem de hora em hora, na verdade nem é hora em hora, hora vai é um um e termo, volta, na verdade, né? Tá sempre o tempo todo indo, então você consegue ir e voltar quantas vezes quiser, na verdade, usando esse benefício, né? É um transfer aquático, é um benefício, né? E uma das coisas mais legais também do resort, eu acho que isso pontua bastante, é a comodidade, né? Sim. Nós chegamos aqui, só guardamos as malas, não tivemos acesso ao quarto, porque não estava pronto, chegamos muito cedo, mas já com o cartão em mãos, a gente foi e curtiu o Fast Pass o dia todo. E hoje de manhã a gente deixou lá para guardar a mala. Hoje ganhamos mais um dia inteiro com o cartão de fura-fila, porque saímos, já fechamos a conta hoje de manhã, porque nosso objetivo não era voltar às 11 para fechar a conta, então já guardamos as malas e podemos curtir, ou seja, uma noite de hotel no resort, ganhamos 2 dias inteiros de Fast Pass gratuito. Claro que a gente entende, né? Cada família é uma família, depende de quantas pessoas vêm, tem gente que aluga casa, enfim. Só que a nossa experiência, se for para voltar, a gente volta para cá e a gente sempre gosta de compartilhar com os nossos clientes as nossas experiências. As nossas experiências. Então, tipo assim, quer viver o melhor de Orlando, fica no resort que vai fazer uma baita de uma diferença na tua experiência, principalmente nesses 2 parques aqui da Universal, né? Porque é muito próximo. A Disney ela tem os resorts em volta ali, mas nem todos são perto, são 4, então né? não dá para ter essa mão na roda, vamos usar aqui como foi. E falando de parques, né? Eu sei que é isso que eu ia te perguntar, né, Marcelo? Porque todo mundo vem aqui e quer falar, mas qual que é melhor? Então não vamos usar essa palavra, porque não existe melhor. Depende. Eu acho que a gente tem que viver tudo, né? Mas, Marcelo, qual foi a tua experiência em relação aos parques da Universal? Eu diria que assim... Não precisa comparar a Disney. Propostas diferentes, né? A Disney é mágica, né? O coração salta, né? Ver os personagens clássicos, poder tirar uma foto com o Mickey. É mágico, é emocionante. Se eu pudesse classificar a experiência dos parques Disney, foi emocionante. Aí falando agora de Universal, é surreal. Né? É uma experiência ímpar, no bom sentido. Não tem o bom ou o ruim, os 2 foram ótimos. Mas hoje eu, com certeza, volto com a certeza de que a Universal realmente é um parque mais de aventura, é um parque mais nostálgico para a nossa geração. Quando eu falo geração, é a minha geração do quase 40 anos, porque poder ver na parada carros alegóricos do... De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, do Jurassic ET, Park. Jurassic Park, que marcou a nossa geração. Foi fantástico. E aí, claro, falando das montanhas-russas, né? A Nossa Senhora Ave Maria foi o que mais saiu o tempo todo, porque desde a montanha-russa mais rápida do mundo, que é a do Velociraptor... Não é do mundo, dos parques, né? Vamos corrigir, porque a mais rápida está lá em Dubai, em Abu Dhabi da Fórmula 1. Mas a experiência como um todo, desde poder entrar no castelo de Hogwarts, que eu amo Harry Potter, poder ir na montanha-russa do Hulk, acho que foi uma imersão diferente. Tem bastante simulador também, né? Muitos simuladores. Tem uma parte muito grande da Marvel, para quem é fã da Marvel, eu vai acho se encantar. Que aquilo que tu falou da magia faz muito sentido, porque a Disney tem muito desse negócio de quando era pequeno, do Mickey, da Minnie, das meninas que vivem a fase das princesas, né? Toda criança tem. E a Universal, ela pega da criança um pouco maior pra frente. Então tu já começa ali, tu entra, já é Minions, e daí tu tem Simpsons, e daí tu tem os da DreamWorks lá, Shrek, que é aquele filme que adulto gosta, né? Exatamente. Então tu vai lá e... Homem-Aranha, o Bob Esponja, Transformers, Mas se eu pudesse dar um conselho, quando tu vier a Orlando, faça todos, porque tu não vai se arrepender, porque um não tira do outro, um não complementa o outro. Você vai viver experiências diferentes em cada um. É difícil. Ambos valem a pena. Pra gente que trabalha com isso, é muito difícil a gente até o pessoal pensando assim, mas o que eu faço? É muito difícil, porque para cada perfil e para cada pessoa um parque ideal. É difícil, tem que se conversar muito. O ideal, assim, no mínimo.
A gente já falou isso nos outros vídeos e o ideal, acho que, se hoje pergunta pra gente, qual que seria a forma rig de fazer Orlando? Eu acho que seria umas 7 noites em Orlando antes. Exatamente. Parte para Porto Canaveral, daí nas 7 noites tu pode intercalar aí com Disney, com Universal, quem sabe fazer 2 parques da Disney em um dia para te sobrar outro dia para fazer alguma coisa. Fazer uma combinação Dá uma mescladinha junto ali. com o outlet para dar aquele brilho na mala, aí. né? E chegar, quando acabar essa primeira semana, se arrebentando, porque os tornozelos estão inchados, as pernas estão doídas, e fazer um cruzeiro no Caribe e relaxar uma semana inteira e depois voltar para casa. Descansado. Pensa, né? Daí é Após aquela viagem perfeita. Eu curti, eu descansei, estou pronto para a próxima jornada. Eu acho que essa é a combinação ideal. Agora fazendo um fechamento entre os três momentos que a gente viveu, a gente ainda teve esse pós-cruzeiro, que dá uma dorzinha no coração, porque a vontade é voltar para casa, e daí sai do cruzeiro, faz a marcha. Né? A gente faz mala, check-out de navio, esse já é um sentimento automático de que, opa, vou para casa. E nós não, nós continuamos aqui ainda por mais 2 noites. Então, se fosse ajustar isso ainda, colocaria tudo antes do cruzeiro, sairia do cruzeiro muitas vezes direto para o aeroporto, para já estar em casa, para já curtir, para já estar conversando com família, entregando lembrancinha, colocando o imã na geladeira, vivendo esse tipo de experiência. Mas assim, 7 noites em Orlando, ou até menos, de 5 a 7 noites e mais o cruzeiro, você vive uma baita de uma experiência que ela fica num baita de um custo-benefício, porque no cruzeiro você já vai ter toda a alimentação inclusa, você já tem o transporte, então você acorda um dia, você está na Costa Maia, está no México, Honduras, enfim, né? E está na Ocean Key lá da MSC, você vive experiências. Mas é aquela coisa, né? Tipo, ontem né? eu fiquei pensando, né? A gente saiu para jantar. Onde vamos comer? Começamos a andar, procurar, olhar. No cruzeiro, não precisa se preocupar. Tu tem só um horário que precisa ser apresentado no restaurante à la carte, sentar e pedir. Você não vai para o buffet também. Então, comer uma pizza. Realmente, essa é uma combinação ideal, porque você vai ligar e viver esse sonho, essa magia, essa aventura do que é Orlando, junto com os outlets, e aí fechar a viagem por chave dá para embarcar em Porto Canaveral, em Fort Lauderdale, em Miami, que também opção não é muito não falta. Tem bastante opção, mas ela acaba barateando, fazendo descansar, principalmente para quem viaja com família, com filhos, com criança, que é pegado, a gente sabe como é que é. E vou fazer um adendo aqui, porque o que eu mais observei nos parques é para todos, né? A acessibilidade, tu vê o vô e a avó, as crianças, cadeira de roda, cadeirantes. O parque, literalmente, ele, vamos dizer assim, ele abraça a todos. Então, não existe idade, não existe desculpa para qualquer situação que possa achar que é desconfortável para ti, porque tu vai conseguir vir sim, viver um pouquinho, sentir a emoção, a magia, a receptividade, né? A gente fez o trem de Hogwarts, ver o pessoal abrir a plataforma, ajudar os cadeirantes embarcando, né? Os carrinhos de bebês. Realmente é uma experiência, foi singular. Foi legal, a gente entrou para dentro de vários filmes independente de Universal. Eu me senti jogando um jogo em Hogwarts, eu me senti voando Pandora. Indico 100%, acho que todo mundo merece viver e sentir uma emoção e essa sensação que é para a vida, né? Então vale muito a pena. Pessoal, acho que dessa forma a gente encerra essa minissérie nossa nos Estados Unidos. Vamos deixar só a resposta nesse vídeo, né? Eu postei, todo mundo achando que a gente estava na Itália, né? É verdade, né? Então esse fundo, como vocês podem ver, que é uma réplica de Portofino na Itália, mas nada mais é que o Resort Portofino em Orlando. Nós não estamos na Itália. É verdade. Gerou muito meme, gerou muita gente. Como assim? Saíram do Caribe e já estão na Itália? Brincadeiras à parte, nós estamos no resort chamado Portofino, que pertence à Universal. Pessoal, até o próximo. Até, um abraço.